Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria fazer com vocês, compartilhar com vocês umas reflexões que eu tenho feito nestes dias em que estamos padecendo esta pandemia e que estamos nesta confinação. Em primeiro lugar, queria dizer que a Igreja nunca nos abandona. Tenho ouvido pessoas assim como que desabafar, até de uma maneira, enfim, compreensiva, mas a Igreja, ela deve obedecer às autoridades civis e por isso as igrejas estão fechadas e as missas não podem ser celebradas com o povo, com os fiéis, respeitando essa prescrição das autoridades civis. Se ela não obedecesse, ela também não poderia exigir dos seus fiéis que também fosse obedecida. Mas vocês percebem como a Igreja ela tem feito o possível para poder alentar e transmitir a vida espiritual, transmitir a verdade, transmitir espiritualidade, como por exemplo o Papa, alguns dias atrás, que fez aquela oração na Praça de São Pedro, expondo o Santíssimo Sacramento, fazendo aquela oração na praça vazia. As missas que estão sendo transmitidas através dos meios eletrônicos, as mensagens como esta, que tantos procuram fazer para chegar então ao povo um alento para que não desanimem, para que se renovem, os vídeos, enfim, as orações que são feitas, às vezes numa missa tem o chat e muitas pessoas pedindo, antes de começar a missa, que reze por esta intenção, por aquela outra. Então, Deus sempre se utiliza desses momentos para que a gente possa, então, tirar algum proveito espiritual. Deus supre a falta, que nesses momentos muita gente sente dos sacramentos, de confessar, de receber a comunhão, de ir à missa, ir à igreja. Deus supre tudo isto. Cada um de nós podemos fazer sempre uma contrição perfeita e Deus então acolhe essa contrição e já nos perdoa dos pecados, desde que a gente tenha a intenção de se confessar o quanto possível, que quando então pudermos, se possa estar com o sacerdote. A mesma coisa com relação à comunhão espiritual que a gente pode fazer, como esta que São José Maria aprendeu de um religioso Escolápio, desde na escola: eu quisera, Senhor, agora não posso, mas eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela mesma pureza, humildade e devoção com que Nossa Senhora o recebeu no seu ventre. Em termos humanos, a humanidade sempre superou essas crises. Por exemplo, temos o exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que muitos avanços foram conseguidos após aquela destruição tremenda, avanços na economia, avanços na educação. Havia muito analfabetismo na Europa, isso tudo foi superado. A preocupação com o meio ambiente que se teve, cuidado para cuidar da natureza, no campo da medicina, tantos avanços também conseguidos, no campo da higiene, enfim. Por exemplo, naquela época em que não se tinha um antibiótico, uma penicilina para combater as bactérias, Fleming descobriu isto e foi
graças a, vamos dizer assim, uma desgraça acontecida nos seus experimentos, né, que acabaram mofando, e desse mofo, né, que de princípio ele ficou muito aborrecido, chateado, porque perdeu todos os seus experimentos, e daquilo ele descobriu a penicilina, o antibiótico, né? O nosso Oswaldo Cruz, né, que através dos seus estudos, naquela época em que havia tanta mortalidade infantil, ele conseguiu, né, através das suas experiências, descobrir a vacina para a peste bubônica, a febre amarela, a varíola, erradicando, né, esses problemas, diminuindo a mortalidade infantil no nosso país. Claro que nós não sairemos, né, desta pandemia ilesos, né? Muitos sacrifícios haverão de ser feitos, estão sendo realizadas muitas perdas, né? Que nos fazem sofrer, perdas de entes queridos, né? Dificuldades econômicas, desempregos, né? Enfim, tantas coisas que vão se perder e vão fazer sofrer muitas recessões, né? Que vai, sem dúvida, chegar e já está chegando, né? Mas, antes de tudo, né, nós devemos aproveitar este momento para voltarmos para Deus, voltarmos mais para Deus, né? Reconstruir a nossa vida espiritual, né? Assim como os cristãos, os católicos de Nagasaki reconstruíram a sua catedral, né? O governo japonês queria que permanecesse aquela catedral que foi bombardeada pela bomba atômica, permanecesse naquelas ruínas para ter como que uma figura, né, do que aconteceu, mas não, os católicos insistiram e queriam reconstruir aquela catedral, ela foi reconstruída, né? Então, é isso que nós precisamos fazer nesse momento, reconstruir a nossa vida espiritual, convertermos mais para Deus. Parece que dos termos mais buscados, né, no Google nestes dias, nesses tempos, é o termo Deus e religião. As pessoas buscam a Deus nesses momentos. Quando, então, nós vemos no livro de Jó, como de Jó não, de Jonas, como esse profeta foi enviado àquela cidade para que ela se convertesse, né, e dizendo, se eles nos convertessem, Nínive seria destruída, e aqueles habitantes de Nínive, desde o rei até os animais, fizeram penitência, e Deus então não destruiu Nínive. Evidentemente que eu não penso que esta pandemia seja um castigo de Deus, mas Deus se aproveita dessas ocasiões para que a gente se converta, para que se renove, pense um pouco na nossa atitude moral e como nós estamos nos comportando. Agora as igrejas estão vazias, né? Não podem ser abertas, mas e antes? Elas estavam cheias, todo mundo ia à igreja, todo mundo comungava, todo mundo confessava. Agora é ocasião para valorizar mais isto, né? Tantas pessoas com quem eu tenho falado, tenho atendido também através dos meios eletrônicos, né? Que estão decididos, né, a ir mais à missa, estão assistindo até a missa todos os dias através desses meios eletrônicos, desejo de se confessar mais vezes, de visitar o Santíssimo Sacramento mais vezes, não deixá-lo tão abandonado. Tudo isto, então, são ocasiões, né? Deus permite. Enfim, eu creio que se Deus permite porque permite a liberdade humana, né? O comportamento humano é que acaba introduzindo muitas desgraças e sofrimentos no mundo. Então ele permite que nós então pensemos um pouco na nossa atitude, pensemos um pouco em como aproveitar tudo isto. Já estamos, né, na Semana Santa, onde nós vamos então relembrar tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu por nós, morreu para nossa salvação, mas ressuscitou no terceiro dia
E isto é a nossa fé, né? Todo o sofrimento, todo o sacrifício, toda dor e morte pode se transformar em Cristo uma grande vitória. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, tiremos mais proveito deste tempo tão difícil de prova, mas que é uma grande ocasião para valorizarmos mais aquilo que talvez não tenhamos valorizado tanto antes. A igreja, o templo sagrado, físico, os sacramentos da confissão, da comunhão, a visita ao Santíssimo Sacramento, no sacrário. Aproveitemos esta ocasião para enlaçar mais os nossos laços de fraternidade com a família, agora que compulsoriamente precisamos estar junto, mais confinados, mais tempo juntos. Aproveitemos para fazer refeições juntos, para assistir vídeos juntos, para cantar juntos, para rezar juntos. São momentos para crescimento, não momentos para desânimo, para desespero, para acabrunhamentos. Momentos de renovação. Confiemos em Jesus. O Papa lembrava aquela cena de Jesus Cristo na barca dos apóstolos, aquela barca que foi atacada por ventos e tempestades e eles temeram naufragar, pensaram que iam morrer. Jesus estava dormindo na popa da barca, na parte onde costuma afundar primeiro, e ele acordou e acalmou a tempestade. Então pedimos a Jesus que acalme esta tempestade, que ponha fim a esta pandemia, para que possamos voltar à normalidade, mas que não deixemos de aumentar a nossa fé. Como ele mesmo disse naquela ocasião, homens de pouca fé, tenhamos fé e confiança. No domingo, ao meio-dia, no México, às 2h do Brasil, será feita a consagração da América Latina a Nossa Senhora. Que ela nos proteja, como sempre nos protegeu. Continue nos protegendo e nos ajudando a ser firmes neste momento. Para que então saiamos dessas ocasiões espiritualmente mais renovados, mais dispostos a ser santos e fiéis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.